Olá pessoal, bem-vindo a mais um Access Talks comigo, Ricardo Frota, CTO da Access Pro. Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Severino, sou coordenador de projetos aqui da Access Pro, mais conhecido como Mineirinho da TI. Hoje a gente vai apresentar para vocês a solução de cofre, mas não só um cofre de senha, muito mais que isso, nosso PMP, Password Manager Pro. Vamos nessa? Lá ia falar, né? Muito mais que um cofre de senha, né? O gerenciamento de recursos de infraestrutura de TI dentro do ambiente, né? Exato, mas antes, siga a gente nas nossas redes sociais, ative o sininho para receber notificações e nos siga. E aproveitem. Se gostou, indique para os seus amigos. Se não gostou, indique para os seus inimigos. O importante é nos indicar, hein, galera? Para os inimigos, não. Né? É lógico, vamos ter Eles uma... vão ficar protegidos. Puta, pode crer, eu não pensei nisso. Principalmente com esse password aí para acessar o nosso Exatamente. PMP. O famoso cofre de senhas aqui é esquecido, porque aqui é gerenciamento de recursos. O conceito, só vou armazenar minha chave de senha aqui, criptografada, com as criptografias básicas ainda, acabou. Isso não existe mais. A gente gerencia recursos, não só recursos de senha, como a gente gerencia recursos, por exemplo, esse Note. Então, a gente gerencia o recurso, quais privilégios vão poder ser acessados, o que vai poder ser rodado dentro do comando, por exemplo, estou dentro de um banco de dados. O que eu posso rodar? Posso rodar um select all? Um delete all? O select all eu sei que você pode. O select Depende. pode. Vai fazer um select all na base do RH de salários, ver se você pode. Não, o negócio não é nem o select, eu quero fazer um update. Não, tô sendo básico. Nem select, dependendo da base, né? E você consegue controlar até nesse nível, né? Brincadeira essa parte. Exatamente, você consegue controlar muito bem o que o usuário final vai fazer. Pô, então quer dizer que nosso Password Manager Pro, vulgo PMP, você consegue administrar, então, servidores dentro dele, banco de dados, equipamento de redes, tudo numa console única? Tudo numa console única e com aquela perspectiva de segurança que a gente precisa dentro do ambiente. Vamos lá, o Arthur, dentro do PMP hoje tem um esquema de score. O que seria esse esquema de score? Eu vou definir a partir do momento que ele está resgatando e a partir das tentativas de resgate, de recurso ou de senha, se eu posso de fato acessar aquela credencial, se eu posso de fato acessar aquele servidor. A partir também de controle de acessos, né? Então, vamos lá. O Arthur consegue consultar e consegue ter acesso aos recursos de 8 às 18 horas. Fora isso, o Arthur precisa de uma aprovação de um segundo. Por isso que eu sempre brinco, né? O PMP é um esquema de quadrilha. Eu sempre preciso de um segundo para poder alterar a permissão. Eu preciso de uma segunda aprovação para poder fazer um resgate indevido de uma credencial. Por exemplo, eu preciso de um aprovador para poder fazer os resgates, né, específicos dentro da ferramenta. Lembrando, não é uma quadrilha qualquer, você precisa de um segundo que tenha permissão para isso, né? Exatamente. Vamos deixar bem claro, pessoal, essa brincadeira do Arthur, qualquer pessoa que precise fora do horário, tem um processo que a gente precisa de aprovações e tem que seguir um nível hierárquico através de uma matriz RBAC. Exatamente, precisa dessa matriz para poder especificar qual que é a função de aprovador, né? Então, realmente, quem pode aprovar fora do horário, e se eu for a pessoa que estou resgatando e o recurso tiver aquele esquema de aprovação, eu também preciso de um segundo. Mesmo que eu seja o administrador master, eu preciso de uma segunda pessoa para poder fazer algo indevido dentro da ferramenta. Ou devido também. Indevida, se fizer, corta os dedinhos, não pode não. Temos que sempre estar pensando em segurança em primeiro lugar. Então, a vantagem do PMP é essa, você consegue fazer. E outro, tudo que você faz é gravado nas sessões. Exatamente, tudo 100% auditado. Desde as linhas de comando que são auditadas, desde o acesso remoto e desde o resgate da senha. Então eu tenho auditoria total sobre esse processo. E o melhor de tudo, a pessoa não pode nem apagar a gravação. Ou seja, a gente está brincando aqui de fazer atividades ilegais, por quê? Porque a gente sabe que tudo é gravado. Então não tem como a pessoa fazer e falar que não fez. Tudo gravado, identificado, e as pessoas não conseguem deletar os arquivos dentro do servidor. Exatamente, as gravações são criptografadas, não só a senha, as gravações são criptografadas dentro do ambiente. É isso aí. A gente deu já um pouco de contexto. Vamos colocar a mão na massa e mostrar para a galera um pouquinho a interface do PMP e como ele funciona? Claro, aqui ó, no pulo do gato.
Então, dentro do PMP, o que a gente vai ter como primícias, né? Como primícia, a gente já vê na tela inicial. O que a gente vai ter? As senhas. Então, o total de senha que a gente tem, total de senha que já expiraram, e a gente vai ter as violações de política. O que seria essa violação de política? Vamos supor que a gente entrou num compliance que o nível de complexidade da senha tem que atingir as normas mínimas e básicas do compliance CIS. Por exemplo, de largura, complexidade de senha, se vai ter que ter um segundo fator, se vai ter que ter um caractere especial, então ele vai ter esses processos. E aqui eu vou ter assim a violação e as senhas conflitantes. Quando a gente fala em violação, é quando o PMP e o próprio recurso, eles têm as mesmas senhas iguais, só que está violando a política de complexidade de senha. Quando eu tenho senha conflitante, é que na base do PMP eu tenho uma senha, mas para acessar o recurso eu tenho outra. Então ele está conflitando as bases. Então ele vai sempre te exemplificar o que está acontecendo dentro do seu ambiente. Legal. E um ponto importante, as senhas que você tem cadastrada são as senhas de acesso tanto ao equipamento, quanto um banco de dados, um equipamento de rede. Seria esse o sentido, né, dessas senhas? Exatamente. Não só isso, vamos lá, vamos partir para um pouco mais avançado. A galera aí que gosta de Linux, né, que utiliza as chaves, né, para poder fazer acesso ao ambiente Linux, as chaves estão todas aqui. Eu não preciso fazer vinculação dentro do acesso para poder puxar a chave. Eu não preciso compartilhar essa chave, né, com outras pessoas de forma indevida, enviando arquivo, não. Ele vai ter a chave dentro do PMP, a pessoa vai acessar o PMP e ele vai acessar os recursos esperados. Então, por exemplo, é muito bacana, não só dentro do ambiente, mas também quando a gente passa para um freelancer, por exemplo, ele acessar seu ambiente. Para ele acessar, por exemplo, um banco de dados, você tem que elevar o permissionamento dele, criar um acesso dentro do Active Directory ou dentro do Azure, ou enfim, aonde você estiver ali fazendo gerenciamento. E a partir disso ele ter acesso a muitas coisas que ele não precisaria ter acesso. Dentro desse parâmetro aqui, quando a gente coloca o PMP na frente, a gente vai dar a senha para ele logar no PMP e dentro do PMP eu vou dar as features que ele precisa poder fazer acesso. Maravilha, então você consegue ver tudo isso. Vamos um pouquinho agora sair da teoria, vamos dar uma navegada e mostrar na prática para o pessoal a ferramenta? Sim, claro. Primeira coisa que a gente vai ter é a interface bem simplificada, bem simples. O que seria essa interface? É aqui o resgate dos recursos. Todos os recursos, independente do que sejam, por exemplo, tem vários recursos bacanas aqui, como o que a gente já conhece, Windows, questões de segurança, questões de rede, a gente vai ter ali servidores, a gente vai ter banco de dados, a gente vai ter switch, a gente vai ter firewall. Só que além disso, a gente vai ter mecanismos a mais, como por exemplo, eu tenho aqui um recurso web. Então eu tenho um recurso web. Vamos lá, eu quero pegar a senha do Instagram da empresa, eu quero que ele venha aqui dentro do PMP, ele logue no Instagram da empresa pelo PMP. Aí eu vou ter não só a senha do Instagram da empresa protegida, como também auditado e gravado quando foi o resgate. Legal, ou seja, você consegue ter uma solução que tem uma senha departamental. Eu deixo de passar a senha departamental de um site, um aplicativos, web, e consigo colocar aí para essa senha ficar segura. Isso resolve aquele problema. O fulaninho saiu da área B e eu preciso trocar a senha. Exato. E não tem senha compartilhada. Que o grande ponto é que quando eu tenho acesso principalmente a recursos que passam por acessos com mais de um usuário, 2 usuários, fica incontrolável manter a senha só nesse grupo, porque a senha vai vazar. O ponto é, eu não dou a senha, eu dou acesso àquele recurso. E quando eu falo de recurso, é amplo, viu? É todos aqueles recursos que eu acabei mencionando aqui. E aqui eu vou passar um pouquinho do controle de acesso aqui. É isso aí, isso que eu te pedir para controle de acesso. Tem uma vantagem, né? Às vezes eu tenho um aplicativo web que é interno, mas eu tendo o PMP eu consigo acessar remotamente, trazendo uma segurança, que a gente não comentou, uma parte de segurança muito importante. Para acessar essa solução,
você tem mais de 18 tipos diferentes de segundo fator de autenticação, ou seja, você deixa seu ambiente seguro, independente da forma que você queira autenticar. Seja Google Authenticator, seja token, seja pergunta e resposta, tem N métodos. Isso é muito legal. Não só isso, como também tem a tecnologia de você colocar um SSO, né? Então, o pessoal que já usa Microsoft, o pessoal que já usa outros fatores de autenticação no parque, eles podem embutir dentro da ferramenta. Quando eu falo, agora mencionando pelo controle de acesso aqui, que já está exemplificado na tela, quando eu falo de controle de acessos, é para qualquer área da organização. Por quê? Eu falo o seguinte, que eu tenho aqui quem que vai ser os aprovadores de uma área. Então, se a gente está falando do Instagram, quem que vai aprovar o acesso ao Instagram? Equipe de marketing. Se eu estou falando de uma máquina do financeiro, quem que vai aprovar o acesso? Quem que vai dar acesso a aplicativos, porque a gente tem um remote app dentro do PMP, e a gente vai ter acessos, por exemplo, a um site dentro do PMP. Então, um site da Receita. Quem vai aprovar é o gestor direto da área. Seguindo aqui, a gente vai ter os usuários que não caem nessa política, então os usuários que não vão cair nessa política, e a gente vai ter as configurações. O que seria? Impor aprovador, colocar um tempo de resgate desse recurso. Então, beleza, você pode acessar um recurso, mas você vai ter 1 hora para acessar esse recurso. Então ele vai acessar o recurso por 1 hora, caso ele precise de mais tempo utilizando o recurso. Então, quando eu falo recurso, é amplo, viu? Então, vamos pensar em grandes esferas de recursos. Nesse quesito, o que acontece? Ele vai ter aquele tempo. Se ele quiser postergar, ele faz uma nova solicitação de acesso a recurso, cabe ao aprovador ou não. E o Plus? Lembra que eu falei que ninguém fica com a senha? Arthur, ele foi lá e resgatou, e por algum método que ele fez, ele conseguiu ter acesso à senha. A um aplicativo ou acesso para uma outra base. O que acontece? Dentro da ferramenta, a gente tem um recurso que, a cada resgate daquele recurso ou credencial, vou falar recurso como um todo agora, a partir desse momento, ele reseta a senha. Então ele vai lá, ele reseta a senha, então ninguém mais sabe de quem que é essa credencial. Fantástico isso. Traz uma segurança muito grande. Exatamente. Traz uma segurança extraordinária e onde eu vou compartilhar o acesso ao recurso com a pessoa específica. E outros features a mais que a gente vai ter. Por exemplo, reset de senha por grupo. Então a gente pega um grupo de máquinas, todo dia 15 a gente vai ter rotação periódica das credenciais dentro do ambiente. Você torna o ambiente mais seguro. E não só isso. Dentro do PMP tem uma coisa fantástica que ele faz o seguinte. Ele pega essa rotação das credenciais e armazena o histórico de rotação. Então, cada senha que ele utilizou e cada senha que foi rotacionada está dentro da plataforma. Eu baixo o histórico, claro, lembrando, só o administrador, master ou quem tem a permissão master dentro da ferramenta consegue fazer esse resgate. O que você consegue trazer de diferentes aqui que a solução tem dos nossos concorrentes? No sotaque mineirês agora tem um trembão demais da conta, que é basicamente a gente fazer a rotação das chaves SH por dentro da plataforma e a questão dos certificados. Por exemplo, eu tenho um certificado na minha certificadora, né? Que eu vou puxar o certificado, eu vou aplicar o certificado dentro dos servidores. Ele já vai baixar das principais certificadoras de mercado, como GoDaddy, AWS, vai puxar esse certificado e vai instalar nos servidores finais. De maneira simples, fácil e prática. Então, Arthurzinho, a gente já viu essa parte. Uma parte importante a gente comentou, mas para mostrar para o pessoal. E a parte de auditoria? Você consegue ver tudo, senhor. Vai ser aquele dedinho podre que vai mostrar tudo que fizeram de errado? Exatamente. Eu vou ter aqui o nosso módulo de auditoria. Então, eu tenho todos os recursos que foram resgatados. Então, eu vou ter informações como... Vamos lá, a gente sempre segue o norte dos 4 Ws, né? Quem fez, onde fez, quando fez e o que ele fez, né? Então, a gente vai saber todos os norte dos 4 Ws aqui. Só que ele vai trazer informações, por exemplo, de IP. Então, quem está externo, ele vai puxar o IP certinho da pessoa que fez a ação. Os usuários, tem a auditoria dos usuários, sejam ele logado tanto no primário quanto no secundário.
Eu vou ter também questões de tarefas que foram cumpridas dentro da ferramenta. E o Plus, né? Eu vou ter as sessões privilegiadas e também as gravações. Lembrando que as gravações somente são disponibilizadas para os administradores master. E as sessões privilegiadas, o que seriam elas? Entrei num recurso, precisei de uma elevação de privilégio, ele vai trazer elevação de privilégio aqui. Perfeito. Fantástico, né? Fantástico e simples, né? E se alguém quiser conhecer mais da solução? É só contactar a CS Pro e solicitar uma demonstração da ferramenta, que a gente vai tirar todas as dúvidas. E lá, um toquezinho mineirês, facinho, quase um queijinho com café. É isso aí. Tua equipe está disponível para ajudar a galera, né, Arthur? Exatamente. Estamos aqui à Se disposição. não tiver, o Arthur consegue colocar alguém para te ajudar. Conte com ele, tenho certeza. O mineirinho é aqui, mas o cara é bom e resolve o problema da gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse assunto. Deixar o Arthurzinho dar as palavras finais hoje aqui. Pessoal, muito obrigado. Foi um bate-papo muito bacana. Conseguimos extrair muitas informações do que é o PMP. Lembrando que não é um cofre de senha, é um gerenciador de recursos dentro do ambiente. Ressalto novamente, caso vocês queiram ver a ferramenta, caso queiram fazer aquele teste, né, de prova de fogo, solicite aí a equipe de comercial, que eles vão entrar em contato com a gente vai agendar a demonstração juntamente com vocês. É isso aí. Garante seus 30 dias de teste com a gente e tenho certeza que vocês vão colocar, o ROI dele é tão incrível que dificilmente vocês entram na ferramenta, vocês saem dela para qualquer outra de mercado. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente está à disposição aqui para ajudar. Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam, novamente, sigam a gente nas redes sociais, ative o sininho e deixe seus comentários aqui para a gente. Muito obrigado, pessoal.